esperança se renova. Vejo o sol brilhando lindo na montanha. A passarada canta alegre lá na mata. E no quintal a bicharada se assanha. Este é o interior, lugar de luta, de esperança e muito amor. Chegou a hora de afiar a minha enxada, ir lá pra roça cultivar a plantação. Com alegria eu trabalho com a família, no dia a dia partilhando o mesmo pão. A agricultura praticada em Heliópolis, no estado da Bahia, sempre foi uma agricultura tradicional. Desenvolvida em quase sua totalidade por agricultores familiares, vem desde meados dos anos 1990, sofrendo fortemente a influência do pacote tecnológico, lançado nos anos 1960 pelo governo e multinacionais para a tecnomodernização do processo produtivo em vista do agronegócio, com o pretexto de aumentar a produtividade para atender o crescente consumo mundial de alimentos. Nesse mesmo período, agricultores da região de Barreira do Tubarão, no município de Heliópolis, rejeitando a ideia do agronegócio, começam a dar passos na direção de uma outra via, a via da produção agroecológica. Desde então, fazem a transição da agricultura tradicional deixada por seus pais e avós para esta nova concepção moderna da relação homem-natureza no processo produtivo. Plantei você no coração, molhei de amor, virou raiz, travou no chão, vingou, cresceu, deu flor, venceu. Guardei você em pensamentos, molhei de sol, contei pro vento. Plantei os sonhos, colhi os frutos, gerei sementes, filhos do amor. 97 anos. Foi minhas tia que me deram. Me deram de lá de Alvarado Sinhá, para o Zé, meu filho, por um prédio lá, até em Carmita, lá em cima. Essa passa aqui. Quando eu casei, comprei mais terra. Enterrei umas 200 e tanto. Terra bruta mesmo. Bicho, tinha que madrugar, rapaz, tinha tudo. Tamanduá, tatu, tatuí, peba, chimba, cotia, viado. Tinha jiboia também, um monte de jiboia. Por aqui, tudo aqui é que tinha. Mas o povo era muito macabro. Roçar o mato, tocava fogo, pagava para arrancar o topo. Todo ano plantava de enxada mesmo. Não tinha arado não, carro de enxada. E a mulher plantando. 10h30, 10 tarefas, 5, 6, ao povo. Não tive não. Foi de 60 para cá. Agora, nenhum vez aqui para a lagarta morrer. Que aba, não veio só de cabra. Tinha tomando gado. Sim, tem ainda. Tem muito leite. Olha, aqui o povo de Paulinho, de Gino, de Nezinho, foi tudo meu aqui. Nunca vi 1 litro, nunca. Dei tudo dado, perante a Deus. Cataria, um fazia uma semana, outra. Tudo ajudando um outro. Todo mundo aqui. Todo mundo. Era gente demais. Pode crer como era gente, como era criança. A panela de feijão era desse tamanho do fogo lá. Aí tem umas 120 a mais. Toda terra boa aí. Hoje aqui está em Campeirada. Tem gado dentro lá. Tem gado dentro lá e tem aqui também. Faltei bem aqui só, para as galinhas comer. E é assim, meu tempo era melhor viver. Porque tudo barato em tudo. Tudo é barato. No ano de 70, comprei aqui as terras. As terras eram um terreno solto, sem cerca, sem roça, sem nada. Agora não era coberto de madeira, fechado porque o povo queimava. Era fechado de macambira. No tempo do verão, terra de seca, o povo tocava fogo. Aí o gado comia aquela macambira que a paia que secava, deixava só os tubos da macambira. Eu vi porque os terrenos lá para nós não tínhamos onde trabalhar, aí vim, comprei aqui e vim ver se dava certo aí. Aí comecei a derrubar, não podia derrubar muito, derrubava
quase todo ano um pouco, né? Até que derrubei, era 25 tarefas, derrubei todas, né? Plantava milho, feijão, sempre dava boa safra, plantava capim. Os capim eram bons, a gente plantava, os tempos chovia bem. Comecei a criar alguma coisinha e fomos lutando aqui. A família foram rendendo e ajudando a trabalhar, né? Era só a gente mesmo, com os vizinhos, era meia légua. Só tinha a cunhada que morava aqui perto, as estradas ruins, água para beber era longe, carregando na cabeça. As crianças também iam com os potes pequenos. E a gente foi lutando assim, foram crescendo. 6 anos, 7, e aí fazendo alguma coisinha para ir aprendendo, trabalhar. Iam crescendo e pau-se mais eles, e lá a gente plantava, limpava, e ensinando como era que trabalhava. E vamos levando assim, né? Agora o estudo não tinha por aqui. Para educar eles na escola foi uma maior dificuldade, que tinha uma escola bem longe, ainda comecei a mandar, mas não aguentavam. E resolvi eu mesmo ensinar. De 82 até 92 eu fui professora e catequista. Então, durante esse tempo, todas as crianças e jovens que eu ensinei a leitura e também para a catequese, foi para mais de 100 crianças. Aí, mas a catequese, como eu nunca parei, aí vão fazer a primeira comunhão. Se for contar, vai longe. Diante dessa realidade de vida e de agricultura vivenciada por nossos pais e nós, nos deparamos com o crescimento da família cada dia mais e, por outro lado, as terras poucas e cada vez mais cansadas. Então, tínhamos duas alternativas: continuar explorando a terra com produtos químicos, agrotóxicos, maquinário pesado, sementes controladas pelo pacote tecnológico do agronegócio e nos tornarmos cada vez mais dependentes do mercado, ou optar pelo caminho da agroecologia, diversificando a produção de forma integrada e, mesmo produzindo uma quantidade maior de produtos, manter uma relação com a terra e com a natureza, de modo a mantê-la sempre fértil, produtiva e equilibrada, para atender a esta demanda crescente de consumo de alimentos na família e futuramente para o mercado. A primeira destas atividades foi a apicultura no ano de 1996 e com ela uma série de outras atividades e relações vieram juntas, como a criação da Associação Com Futuro, que foi de grande importância para a integração das pessoas da comunidade, oferecer formação e acesso a investimentos e estruturas. No início, o que a gente cultivava aqui era a questão da plantação de milho, feijão, mandioca, ou seja, a gente desmatava para plantar e até com o trabalho com alguns amigos, vendo participações em associações, vi essa questão da agroecologia, achei interessante, e aí veio a apicultura, que é um trabalho que se depara com essa questão da agroecologia, de preservar. Eu senti que seria uma coisa que ia melhorar a minha renda, né, meu trabalho com minha família, a gente não ia mais desmatar. Não deixei a questão de plantar milho, feijão e a mandioca com outra visão. A apicultura traz vários benefícios para a gente, né? É um trabalho que não ocupa 100% do seu tempo, então você pode dividir o trabalho de apicultura com outra atividade. Para a nossa região é a que melhor se encaixa para a questão do pequeno agricultor, porque você não precisa de ter uma quantidade grande de terra ou até arrendar de outras pessoas essa área para criar. Eu tenho uma pequena propriedade, comecei a criar abelha, comecei também a área que está desmatada a replantar. E aí você não pode pensar também de replantar só nativa e também você plantar frutíferas. No meu caso, plantei uma parte da minha área com cajueiro. Eu vou ter a flor para as abelhas, vou ter o caju, castanha, o bagaço como ração animal. De qualquer maneira, você sempre vai melhorar a sua condição, porque você consegue aproveitar tudo. Aqui no meu terreno, na minha propriedade, o foco mesmo é o cajueiro. O cajueiro ele traz muito benefício, traz trabalho para a família, para os filhos, para os netos. Quando passa todo o trabalho do inverno, aí chega o cajueiro, é o tempo que as coisas estão mais escassas. Aí o cajueiro traz a castanha, aí já é uma renda. A gente também assa ela, serve como alimento. O caju para fazer suco, fazer doce, que a gente faz doce também de caju.
né? As flores, para as abelhas, que é o tempo escasso que não tem flor na nossa região, ajuda muito para a alimentação das abelhas. Eu também uso bem o cajueiro como reflorestamento, porque enquanto ele é novo a gente pode plantar, associar com feijão, milho, mandioca, também pode plantar palma. E dentro deles também você pode colocar ovelhas para se manter e até limpar, ajudar. O caju serve de ração, de alimentos para elas. Eu tenho muitos tipos de frutas, variedade, e faz parte também da alimentação saudável, né? E também eu já comecei a plantar as árvores nativas e sempre também as nativas que tem eu reaproveito, não desmato, estou reflorestando. Estou tentando e vou fazer o possível para incentivar também os outros, porque é bom para o meio ambiente, principalmente onde a gente vive. Além de ter essas várias vantagens que o gado traz, é o seguinte, eu aproveito o esterco no biodigestor e ele forma o gás, curtindo esse esterco no ar assim, ele agride um pouco a natureza. E aproveitando o biodigestor, não, já sai uma coisa mais limpa, né? Que vai para o fogão e lá eu utilizo em 2 bocas fogão, e no forno também, inclusive passar bolo. Isso dando o quê? Uma economia de 50% a 60%, porque antigamente eu gastava de 4 a 5 bujão ao ano, hoje não chega nem 2. A fezes que fica, já fica uma fezes já curtida, que pode usar na lavoura. E tem o adubo foliar, que é o líquido, né? O biofertilizante, economizando mão de obra, tendo renda nos 2 sentidos. Também tem o trabalho da mandaçaia, que é preservação, né? Porque está em extinção, quando fala em extinção, é uma coisa de preservar. É um trabalho aí que é do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, e hoje anda esquecido. Eu tinha 19 cortiços, então todo ano eu tirava o mel. Via que não tinha possibilidade de ir longe. Aí o que eu fiz? Em 2008 comecei a multiplicar o enxame. Me especializei em produzir e repassar para os agricultores, para as pessoas, porque quando um trabalho que é de resgatar, virou o quê? Fonte de renda. Que é tanto que em 2012 a renda foi a mandaçaia. 2016 a renda positiva foi a mandaçaia. Então é preservar e ter renda, né, nisso. O que é que eu quero falar? Trabalhar com várias atividades, quando perde nenhuma, ganha em outra. Por exemplo, a agricultura esse ano. Você viu que a gente tem uma roça que foi 0. E se o feijão não dá, imagina o milho. Ali encostado tinha outra alternativa, que era o quê? A apicultura. Eu isolei 10 tarefas para reflorestamento que cheio de juazeiro, que vai ser o quê? Pastagem apicultura e pastagem pecuária. Tem um trabalho novo que vai ter vários pensamentos para me pensar no futuro, que é o trabalho da barragem. Tem mais 6 tarefas, que essas daí são plantadas ave nativa da região, que a água já vem da barragem. Que 60% da minha propriedade é cerca viva. Você vê que na minha casa tem camaleão, jogar um milho no terreiro para galinha, ver um, prear, 2 que vem comer. E para mim é uma satisfação, porque tá ali convivendo. Ver o prear, o teiu, vários outros que também visita, e então, aonde todo mundo está ganhando. A propriedade Recanto Peixinhos é o núcleo de produção familiar formada por 5 famílias. Aqui todos os bens patrimoniais, a produção, a mão de obra, são desenvolvidos de forma coletiva, inclusive com caixa único. Assim também como as relações de consumo, as vivências culturais e as práticas religiosas. A produção aqui é bastante diversificada, visando o equilíbrio ambiental, a segurança alimentar e a sustentabilidade como um todo. Começando pelo recatingamento, que é a tentativa de trazer à terra a sua vegetação natural e com ela recompor o ecossistema da caatinga, desde bichos, pássaros, insetos, entre outros. Por falar em inseto, a gente cria a abelha nativa, a mandaçaia, e a ápis. Elas ajudam a recompor o ecossistema e contribuem, entre outras coisas, com a polinização. A mandaçaia para preservar a espécie e a ápis gera a principal renda, com a produção de mel, pólen e própolis. A prática da apicultura gera uma relação de proteção à natureza, principalmente a vegetação nativa, que além de preservar, no nosso caso, estamos replantando, principalmente as que floram no verão, para alimentar as próprias abelhas. Reforçando o recatingamento, temos o plantio de frutíferas, que gera arborização
e produz alimento para toda a cadeia do ecossistema local, inseto, pássaro e outros animais silvestres. A sobra deles damos aos animais domésticos. As frutas colhidas alimentam as famílias e o excedente fazemos polpas e doces. Ainda na agricultura, destacamos a produção com sementes crioulas, cultivada desde os tempos dos nossos avós. Ao invés de comprarmos semente modificada e que não produz semente, mas apenas grãos, tornando quem usa dependente do mercado. Cultivamos também as hortaliças, uma das bases da alimentação familiar. As sobras alimenta galinhas e peixes. A criação de animais se compõe de peixes, galinhas, ovelhas e vacas, todos para o consumo da carne, do leite, dos ovos e para o fornecimento do esterco, pois não utilizamos fertilizante químico e nem adquirimos adubos de outras propriedades, para não haver contaminação. Por falar em contaminação, aqui procuramos gerar o mínimo possível de resíduos e a maior parte do que geramos é reciclado. Plástico, papel, metais, etc. São separados e vendidos nos sucateiros. O óleo de cozinha usado e a gordura dos animais abatidos, fabricamos sabão para o uso das famílias. E também misturamos com parafina e cera de abelha para impermeabilizar as colmeias. E não usamos mais a tinta como fazíamos antes. Estou aqui para falar um pouco sobre a experiência dos agricultores familiares da região de Barreira do Tubarão, em Heliópolis. Pessoal, para nós que estivemos visitando aquela experiência com um grupo de estudantes da pós-graduação em inovação social, com ênfase em agroecologia, aquela experiência foi marcante. É marcante porque aquele grupo de agricultores, eles conseguiram se organizar do ponto de vista da busca da transição agroecológica, de tal forma que eles conseguem fazer a divisão do trabalho, eles conseguem fazer a manutenção e o resgate dos aspectos culturais da sua região, eles conseguem buscar o empoderamento econômico, eles conseguem buscar o empoderamento político, eles conseguem estabelecer relações sociais que vão além das relações de mercado. Então eles conseguem se organizar para além do sistema produtivo e para além do sistema econômico e por conta disso aquela é uma experiência diferenciada. É diferenciada e que serve de referência para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei boquiaberta com o tamanho da organização e como eles caminham no processo de transição agroecológica. Para nós do Distrito Federal Baiano, aqueles agricultores como parceiros é fundamental do ponto de vista da construção do conhecimento da agroecologia. Eu enxergo a experiência rica em organização, em convivência familiar, em equilíbrio ambiental, em respeito ao meio ambiente, em respeito às pessoas. É uma experiência incrível, interessante, que por si só fortalece a transição agroecológica nessa nossa região. Então eles servem como um exemplo para as famílias que estão próximas ali e também servem para todos os municípios vizinhos. Inclusive muitas pessoas, muitos grupos vão lá visitar tentando enxergar ali uma oportunidade para se encorajar e recomeçar a construir aquilo que foi destruído por tanto tempo. Mas isso aí é um pingo d'água, mas é a partir dos pingos que se forma o oceano. E a gente precisa dar força a essas pessoas que com tanta garra conseguem fazer agroecologia nessa região, nesse estado, nesse país e no mundo. A experiência é riquíssima. Uma das experiências mais ricas, assim, mais impressionantes que eu tive em intercâmbios, porque eu acredito que também por não esperar naquela situação, eu achava que ia visitar mais uma experiência em agroecologia pontual, né, vamos dizer assim. Todas as experiências são ricas nesse sentido, mas ali para mim foi fundamental porque ela trouxe para mim fortemente essa dimensão social da agroecologia, né, esse olhar mais específico, esse cuidado com processos internos, o lugar do sentimento, o lugar do amor mesmo no fazer agroecológico, né, do respeito ao outro, ao tempo do outro, às condições do outro, né, a essa perspectiva mesmo de uma outra sociedade que a agroecologia traz muito forte. Né. Então a agroecologia é pensada hoje, após muitos anos de experiência, ela vem a fomentar uma necessidade de um convívio diferente, um convívio mais humano entre a sociedade, entre o meio ambiente
E há uma procura muito grande hoje de pesquisadores, de pessoas que querem um meio diferente. E aí existem várias formas testadas e praticadas hoje, na verdade. Mas a agroecologia, ela tende a valorizar tanto o cuidado com tudo que cerca em relação à natureza, as plantas, o que comemos. Não podemos praticar agroecologia sem também a gente não ser um ser diferente. Não digo um ser só espiritual, mas também um ser espiritual em relação com a natureza, sem conflitos, mas em uma plena harmonia. Nossa preocupação é que tem alguns pequenos produtores da nossa região, que era tradicional, que hoje, em vez de procurar uma maneira de ser agroecológico, estão indo também para a agricultura do pacote econômico que vem inserido aí todas essas maléficas, né? Então a gente tem o prazer de fazer essa divulgação, de mostrar, de ensinar, de ir em vários espaços para dizer que a agroecologia é a salvação. Então é um apelo muito grande que a gente precisa tomar consciência disso e botar o pé no chão, e a gente tem uma grande missão pela frente. Plantei você no coração, molhei de amor, virou raiz, cravou no chão. Plantei você no coração, molhei de amor, virou raiz, cravou no chão. Vingou, cresceu, deu flor, venceu. Guardei você em pensamentos, molhei de sol, contei pro vento. Plantei os sonhos, colhi os frutos, gerei sementes.